Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana a solenidade da Santíssima Trindade. A celebração da Santíssima Trindade é o elo do final do tempo da Páscoa e a retomada do tempo comum. E a Santíssima Trindade não é para ser compreendida. Aliás, nós compreendemos as coisas pela razão, mas a Santíssima Trindade é o amor puro. Por isso, devemos procurar viver a Santíssima Trindade no nosso coração, que é o símbolo do amor, jamais racionalmente. Por isso nós não podemos penetrar nesse mistério e desvendá-lo, mas podemos penetrar nele para ali aprendermos a amar, a ser comunhão, a sermos felizes. Então eu quero, através de sinais, de símbolos, falar da Santíssima Trindade nesta homilia. E o símbolo que eu trago para nossa reflexão é o sol. O sol é imenso e grande. Ninguém pode viver sem o sol. Mas também nós não podemos contemplar diretamente o sol, porque senão ficaremos cegos. Por isso, esse sol esplendoroso é Deus, Deus Pai, que nos criou. Agora, se nós não podemos ficar sem o sol, ninguém vive sem o sol, e se nós não podemos nos aproximar dele, como nós poderíamos desfrutar desta grandeza que nos dá a vida? Então poderíamos colocar que os seus raios vêm até nós. E os raios do sol é Jesus, que vem e faz com que Deus esteja presente no nosso meio e na vida particular de cada pessoa humana. Por isso, quando o sol envia os seus raios, é para dar capacidade ao homem de se aproximar da sua luz, que seria impossível se diretamente nós quiséssemos nos aproximar deste sol. E são os raios do sol que vêm aquecer as pessoas, que vêm aquecer a vida sobre a terra. E este aquecimento do raio do sol é o Espírito Santo, que aquece o nosso coração, que aquece a nossa vida e dá para nós forças para podermos viver. Então, essa comparação do sol com os seus raios e o aquecimento que nos traz é o símbolo da Santíssima Trindade. O Pai
que é a luz esplendorosa, o Filho, que é o raio de luz que preenche a nossa alma, que preenche a nossa vida espiritual, que preenche o nosso sentido de vida. E aquecidos por este sol, por este raio, o nosso coração se aquece de amor. Agora, é claro, tem dias que o sol não aparece e nós costumamos dizer, quando o sol aparece, nós dizemos, hoje está um dia bonito. Mas quando o sol não aparece, nós dizemos, o dia está tão feio hoje. Isso acontece nas nossas vidas. Parece que o sol não vai nascer mais. As tribulações, as perseguições, as dificuldades da vida, as situações que não conseguimos resolver, parece que o sol ele não vai mais brilhar para nós. Mas temos que entender e termos esperança. Um dia o sol voltará. Podemos ter dias, semanas tenebrosas, mas não podemos perder a esperança que o sol voltará novamente a aquecer o nosso coração. Porque Jesus, como raio do sol, ele sabe os nossos sofrimentos, ele caminha conosco. Agora, é claro, muitas vezes está um sol esplendoroso. No entanto, nós estamos como de óculos escuro e temos a impressão que está nublado o dia. Os nossos pecados, o nosso afastamento de Deus, a nossa falta de oração leva-nos a entender que o dia não vai mais ser belo, mas precisamos olhar aquilo que diz a primeira leitura. Deus Criador, com a sua sabedoria, ele foi preparando tudo, as montanhas, os rios, as colinas, para que nós possamos usufruir disso e percebermos a ação de Deus em tudo, em todas as coisas, para que ali nós pudéssemos encontrar a felicidade, a alegria, porque a sabedoria de Deus nós encontramos na Santíssima Trindade. E quando encontramos a sabedoria de Deus na Santíssima Trindade, tudo voltará a brilhar novamente. Tiraremos os óculos escuros e veremos claramente o esplendor do dia glorioso, que, como vai dizer a segunda leitura, nos trará esperança, porque o Pai se fez presente no meio da humanidade, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo.
é importante nós nunca desistirmos ou perdermos a esperança desse sol que brilhará em nossas vidas. Eu lembro que uma santa contemporânea, Madre Teresa de Calcutá, ela viveu 50 anos da sua vida missionária, ajudando os pobres, colhendo pessoas moribundas nas ruas de Calcutá, sem sentir Deus. Mas o seu amor era tão profundo por Deus, a sua abertura, a fé era tão grande que mesmo durante 50 anos, sem ver o sol, ela continuou acreditando que ele estava lá, atrás das nuvens tenebrosas que deixava o seu coração desejoso de encontrar-se novamente com Deus. Deus permite que passamos pela noite escura, mas é claro, isso é para pessoas privilegiadas, como Madre Teresa de Calcutá, que dava tudo para Deus, para encontrar o tudo e viver a experiência de salvação. E por isso ela chegou à santidade de vida, porque muitas vezes nós, por um único dia que Deus permite passarmos por provação, nós já achamos que Ele nos abandonou. Ela não, ela perseverou durante 50 anos e assim foi reconhecida pela igreja e até mesmo pelos pagãos, pelos governadores do mundo, que ela realmente viveu a santidade e a abertura de coração. E como também Moisés lá na sarça ardente, quando ele viu a glória de Deus com todo o seu brilho, todo o esplendor, ele se prostrou diante de Deus e Deus falou para ele: entre aqui, mas tire a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. E a própria Nossa Senhora, lá em Apocalipse, tinha o sol sobre a sua cabeça e a lua debaixo dos seus pés, vencedora de todas as trevas. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje quer nos direcionar para a experiência do Espírito Santo, quando no Evangelho Jesus nos diz que enviaria o seu Espírito Santo, e quando ele enviasse o seu Espírito Santo, nós compreenderíamos todas as coisas. E na verdade, quando Jesus diz que enviaria o Espírito Santo e nós compreenderíamos todas as coisas, não é pelo fato daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus disse tinha ficado obscuro, mas devido à nossa incapacidade de entrarmos na Santíssima Trindade, de entrarmos no projeto de Deus, sem o Espírito Santo, ele nos disse quando ele viesse, ele nos ensinaria todas as coisas, porque ele nos dará a compreensão de coisas que nós não somos capazes de compreendermos sem o Espírito Santo. É importante nós refletirmos que esse raio
do sol que veio até nós, que é Jesus Cristo, ele passou neste mundo como um derrotado, alguém crucificado, alguém que no seu projeto de salvação do homem parece que fracassou. No entanto, somente quem, iluminado pelo Espírito Santo, somente aquele que recebeu esse aquecimento de Deus em seu coração, que é o Espírito Santo, pode compreender isso, que na verdade Jesus foi vitorioso, que na verdade Jesus foi glorioso, porque o mundo que não experimenta o Espírito Santo ou a força da Santíssima Trindade, que é revelada àqueles que têm fé, compreenderá essa vitória de Deus sobre o mal, dando para o homem a experiência de salvação. Por isso, irmãos e irmãs, somos chamados nessa celebração da Santíssima Trindade a abrir o nosso coração para que seja presente em nossas vidas esse único Deus em três pessoas que nos ama e ama a todos, inclusive os pecadores, e oferece a todos nós a esperança da eternidade na Santíssima Trindade. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.